Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito para você que quer estudar a Palavra de Deus, para você que quer ter uma vida segundo os padrões das Escrituras, para você que quer conhecer mais o Senhor. Bem, estudando a Palavra de Deus, temos um tema muito especial para os nossos programas, que é o tema Família. E estaremos estudando no programa de hoje o tripé da família, sobre o que se apoia a família de acordo com a instrução da Palavra de Deus. Quais são as bases que vão segurar uma família enquanto estivermos aqui na Terra? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a família é um projeto de Deus. A família foi criada por Deus. Deus fez o homem e Deus deu uma tarefa para o homem de dar nome a todos os animais. E Deus criou a mulher, porque Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora que lhe seja idônea, que vá servi-lo, que vá estar ao seu lado, ajudá-lo em todo o tempo, em todos os momentos. E esta expressão, dessa raiz, dessa palavra idônea, é usada para Deus em tantos outros textos bíblicos, porque Deus é que é o nosso companheiro, Deus é que é esse auxiliador idôneo que nos ajuda, que nos ensina, que nos consola, que nos exorta, é Deus. E quando a mulher foi feita, Deus a criou com esta mesma intenção, de que ela fosse alguém para ajudar Adão, exortando, consolando, orientando, ajudando, caminhando lado a lado. Bem, e nós vamos ver que a Palavra de Deus nos mostra famílias. Nós temos inúmeras famílias na Bíblia e Deus nos permite, através das Escrituras, entrar na casa dessas famílias e ver como eles viviam. E ver os seus acertos e os seus erros. Ver aqueles pontos fortes em que eles foram vitoriosos e fizeram as coisas da maneira correta e aqueles pontos em que foram fracos e fizeram as coisas de maneira errada. Deus nos leva à cozinha para ver famílias cozinhando, comendo, planejando. Deus nos leva ao quarto para ver a conversa ali no mais íntimo, lá no quarto. Deus nos leva a ver a criação dos filhos, Deus nos mostra, e Ele nos mostra nos acertos os frutos que vieram, as bênçãos que vieram, e nos erros, as derrotas, as frustrações, as tristezas, as lágrimas, a morte. É assim que Deus faz. Ele apenas nos mostra o caminho, Ele apenas nos mostra aquilo que devemos escolher. Ele diz, vem ver, agora você escolhe. Se você agir dessa forma errada, o que te espera é isso. Se você agir da forma correta, o que te espera é isso. Então Deus nos deixa escolher. E estamos conversando sobre família porque temos visto tantas famílias vivendo em situações tão difíceis, tão precárias, tão tristes, tendo tudo e não tendo nada. Tendo todo o apoio, a palavra de Deus, o conhecimento, mas se não põem em prática, então não conseguem ter os frutos que Deus quer que nós tenhamos. E hoje queremos conversar sobre o tripé da família. Por que o tripé? Por exemplo, nós temos uma mesinha como esta que tem 4 pés. Mas quando você tem 4 pés, você vai ver que você não vai conseguir um equilíbrio pleno. Porque se o piso é um pouquinho irregular, como aqui tem um tapete, nós podemos ver que a mesa vai mancar, ela está balançando, porque onde está o tapete é um pouquinho mais alto onde está esse pé do que onde estão os outros 3.
Mas se aqui mesmo, no lugar desta mesa, estivesse uma mesinha de tripé, com apenas 3 pés, ela não ia mancar, ela não iria balançar, ela seria firme. Por quê? A matemática nos fala sobre isso. A matemática nos diz que sobre 2 pontos passa uma reta e uma única. E a matemática nos diz que sobre 3 pontos passa um plano e um único. 3. O plano é firme quando são 3 pontos. 3 pontos definem um plano e um único plano. O plano de Deus para a família, ele está baseado em 3 pilares, em 3 pés, em 3 pontos. Esses pontos são fundamentais para termos uma família estável, uma família que vai atravessar momentos difíceis, vai passar por enfermidade, luto, dificuldade financeira, os desertos mais diferentes, a injustiça, a ingratidão, a traição, mas permanecerá firme. A família que tem estes 3 pontos, ela está pronta, dentro do plano de Deus, a vencer todas as dificuldades. A vencer como vitoriosa. A vencer realmente removendo da frente de si toda artimanha, toda cilada maligna e vivendo para Deus, no propósito do Senhor. Nós vamos ver este tripé definido de uma maneira bem simples, bem clara, aqui em Colossenses, no capítulo 3, do verso 18 ao 21. O apóstolo Paulo fala sobre os deveres dos cônjuges e depois os deveres dos filhos. Ele diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Este é o pilar, não podemos dizer básico, porque os 3 são básicos. Mas este é o primeiro citado. O primeiro, esposas submissas ao seu marido. Não uma submissão que seja uma subserviência, não uma submissão que vai ser pisada como um capacho, ser objeto como as mulheres muçulmanas, como as mulheres em tantas outras culturas. Não, Cristo veio elevar a mulher. Cristo veio colocar a mulher numa posição de igualdade com o homem diante de Deus. Diz a palavra agora, não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, não há nem homem nem mulher, todos com a mesma responsabilidade. Os gregos, apesar de serem os filósofos, apesar de terem a fama de serem os maiores intelectuais da antiguidade, eles acreditavam que mulher e escravo não tinham alma. Eles achavam que mulher e escravo eram seres inferiores. E não é assim. O Senhor veio dignificar a mulher. Assim como a mulher no jardim do Éden, ela foi enganada pela serpente e ela caiu e ela levou seu marido, seu esposo também a cair no pecado da desobediência ao Senhor. E através dessa desobediência veio a morte para toda a humanidade. Jesus agora nasce de uma mulher, de uma virgem pura. Jesus, quando morre, quando ele vai para a cruz, são as mulheres que estão ali diante da cruz. Seus amigos, os discípulos, fugiram. Fugiram por quê? Medo. Medo de serem presos, medo de serem açoitados, medo de serem crucificados, medo de dizerem que eram discípulos de Yeshua, o Messias. Medo. Mas as mulheres não tiveram medo. Elas ali estavam. Maria, mãe de Jesus, e Maria, mulher de Cleófas, e outras mulheres ali estavam. Maria Madalena, estavam assistindo à crucificação. Assistiram o preparo do corpo do Senhor para o túmulo. Viram o lugar onde ele foi colocado. E diz a Escritura que bem cedo, no domingo,
Algumas mulheres foram ao túmulo, levando aromatas. E elas pensavam, quem vai tirar a pedra? Aquela expectativa, ele disse que vai ressuscitar. Como vai ser isto? Vamos lá, vamos lá. Mulheres corajosas. Os homens com medo, as mulheres corajosas. Bem cedinho, ainda era escuro, e elas foram ao cemitério. Elas iam para um túmulo. Mulheres corajosas. E Jesus ressurreto aparece primeiramente não a Pedro, nem a João, Tiago. Jesus não aparece aos seus discípulos, mas às mulheres. As mulheres. E Jesus deu a elas a mensagem para levarem aos discípulos e ao mundo inteiro. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus disse, olha, eu ainda não subi ao Pai, mas vão, avisem aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou à frente deles para a Galileia. Vão, contem o que vocês viram. As mulheres receberam a mensagem. Aqui, o Senhor diz que as mulheres devem ser submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Isto significa que a mulher não vai ser submissa apenas para o pecado. Para pecar, jamais. Não, mas ela vai ser submissa em aceitar, em acolher a direção do marido em sua casa, para trazer segurança. Segurança para si mesma, segurança para os seus filhos, está acobertada debaixo de obediência à palavra de Deus. Lá no Éden, quando a mulher foi enganada e o Senhor trouxe uma palavra de maldição, ele disse para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Por quê? Não que Deus dissesse, olha, agora você é culpada e você não vai poder fazer nada sem o seu marido e você... Não. Deus estava dizendo, mulher, você precisa de proteção. Você não vai tomar decisões sozinha. Nós vemos que para a mulher é muito fácil ser enganada. A mulher, hoje, o Serviço de Defesa do Consumidor já protege. Se a mulher estiver sozinha e fizer uma compra de um vendedor em casa que vai visitá-la, a compra pode ser anulada pelo marido. Se o marido não concordar, pode ser anulada. Por quê? Porque o vendedor vai conversar, vai convencer a mulher e ela vai fazer aquilo por pressão. Mas ela precisa de proteção. É necessário que o marido ofereça essa proteção para ela. Então, o Senhor diz, mulheres, para a sua segurança, para a sua proteção, esteja submissa ao seu marido. Eu conheci uma senhora, uma jovem senhora, que ela vivia endividada, sabe por quê? Porque ela emprestava o cartão de crédito dela para as amigas e para os familiares dela. E ficava pagando as contas daquelas pessoas, porque elas não pagavam. E o marido então dizia, vamos acabar com esse cartão, até que ela aceitou. Isso foi proteção para ela. Ela não sabia dizer não. Ela não sabia resolver aquela situação. Isto é muito comum na mulher, de não saber dizer não. Mas é tão bom quando ela tem a proteção do marido e ela diz, eu vou conversar com meu esposo. Se ele disser sim, tudo bem. Se ele disser não, eu vou passar essa resposta para você. É proteção. Mulheres, esposas, submissas ao marido como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Porque o relacionamento conjugal, ele é um protótipo do nosso relacionamento com Deus. Aqui no relacionamento conjugal, os dois se tornam uma só carne. Mas no nosso relacionamento com Deus, é um relacionamento espiritual e nós nos tornamos um só espírito com o Senhor. Quando nós lhe somos submissos, quando nós entregamos a Ele a nossa vontade, nós estaremos debaixo de proteção.
da proteção do Senhor. Isso é importante para nós, porque nós não sabemos o amanhã, mas Deus sabe. Nós não conhecemos o coração das pessoas, mas Deus conhece. Então, é proteção para nós, a obediência. É proteção para a esposa, a submissão ao seu esposo. E esta é a vontade de Deus. Esse é o primeiro pilar do tripé do casamento. E continua o texto dizendo: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Maridos, amai vossa esposa. Esse é o segundo ponto, básico. Olha, se uma esposa é submissa ao seu marido, é fácil do marido amar essa esposa. Se o marido ama a esposa, é fácil para ela ser submissa ao marido. Então nós vemos como esses dois pontos são correlacionados e eles são diretamente dependentes um do outro. Esposa submissa gera marido que ama. Marido que ama gera esposa submissa. Maridos, amai. Deus não fala para a mulher amar o marido, porque a mulher já é toda amor. A mulher, para ela amar é muito fácil. Mas para o homem lida com a mulher muitas vezes como ele lida com seu amigo, com outro homem, mas não pode ser assim. A mulher é bem diferente. Então ele precisa lidar com sensibilidade. Ele precisa amar um amor que a Bíblia nos diz que é sacrificial. É como o amor de Cristo por nós. Um amor a ponto de dar a vida por nós, a ponto de se sacrificar por nós. Assim deve ser o amor do marido, assim deve ser o amor do esposo. Eu, às vezes, em casa até fico constrangida com meu esposo, porque o Paulo, ele quer todo o melhor para mim. Então, se nós vamos tomar um suco, ele quer que o meu copo esteja com mais suco. Se temos alguma coisa que temos de dividir, ele quer que meu pedaço seja maior. Eu falo, não, Paulo, eu não quero isso tudo, pode deixar menos. Mas ele quer honrar. É isso, um marido que ama, um marido que escolhe o melhor para sua esposa. E ele demonstra isso, demonstra com palavras, demonstra com presentes, demonstra com atitudes, com fazendo algo para ajudar em casa, ajudar no trabalho. Ele demonstra com tempo para conversarem, um tempo para estarem juntos. Ele demonstra com toque, com carinho, demonstrar amor. Amor. Maridos, amai. E não as trateis com amargura. Quando é que a amargura chega? A amargura chega quando há uma ferida que não recebeu o perdão. Então vem a amargura. Pessoas amarguradas são pessoas feridas, pessoas cujas feridas estão abertas. O marido não deve ferir a esposa, ferir com palavras, ferir com atitudes, mas ele deve tratá-la com amor, como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez? Ele levou a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar, ele sofreu a nossa condenação, ele deu as costas para apanhar as chicotadas que eram nossas. As chicotadas que viriam sobre nós, ele se interpôs e ele recebeu nas suas costas. É assim que o marido deve amar a esposa, com amor sacrificial. Amor recebendo. Hoje a gente vê muitas vezes o marido, ele se esconde atrás da esposa, joga a bomba para ela. Então, se chega um cobrador em casa, ou se o telefone é de alguém que veio cobrar, ou alguma situação meio difícil, o marido diz, ai, você resolve, vai lá, diz que eu não estou aí, você resolve. Ele jogou a bomba para ela. Não pode ser assim. Ele deve ser aquele que vai proteger, aquele que vai cuidar, aquele que vai amar, aquele que vai dar o melhor para a esposa, o melhor para a esposa. Eu me lembro que quando crianças, em nossa casa, nossa família, então, tinham o famoso franguinho, né, de domingo, e sempre a mamãe colocava o melhor pedaço para o papai. E ela ficava o quê? Com os pezinhos, com o pescoço, e falava que
Não, eu gosto. A gente sabia que ela estava querendo deixar o melhor para os filhos e o melhor para o papai. Mas deveria haver a sensibilidade de quê? Do marido perceber e dizer, não, você não vai comer o pé, você não vai comer o pescoço. Se você gosta, você vai comer um pedacinho, mas eu vou partir o meu aqui, nós vamos comer juntos. Como é importante o marido reconhecer e ver, porque a mulher é toda coração. Ela quer se dar. Ela se dá para os filhos, ela se dá para o marido. A mulher, mulher mesmo, ela vai se dar. Mas o marido deve amar. Porque se ele ama, ele está trazendo as coisas dentro do propósito de Deus. Primeiro pilar, mulheres submissas. Segundo ponto, um marido que ama. Ama como Cristo amou. E o terceiro pilar são os deveres dos filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Esse é o terceiro ponto. Filhos obedientes. Filhos obedientes. Hoje, muitas vezes, os pais querem ver filhos felizes. Então, ficam fazendo toda a vontade dos filhos. Tudo que o menino quer, eles dão. Ele quer isso, eles dão. Se sacrificam para dar para os filhos e não exigem a obediência. Então, as crianças estão desobedientes, estão exigentes, estão egoístas, estão preguiçosas. Eles não reconhecem o esforço dos pais. Por quê? Porque eles recebem tudo. Porque os pais querem filhos felizes. Querem... Porque muitas vezes a mãe não está em casa, não está dando o seu tempo para o filho, então ela quer compensar com presentes. Então os pais querem compensar a sua ausência, fingindo que não estão vendo a birra, fingindo que não estão vendo a desobediência, fingindo que não estão vendo a malcriação do filho, as respostas. Mas é importante que esse pilar, ele exista para uma família feliz. Filhos obedientes. A palavra de Deus está dizendo, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha, a irritação não é apenas a provocação, o pai que provoca o filho até o menino brigar, gritar e explodir, não é nesse sentido. Irritação é uma reação. Por exemplo, eu posso ter uma irritação na pele como uma reação alérgica de alguma coisa que provocou aquela reação. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Desanimado de ajudar em casa, desanimado de estudar, desanimar de pensar no futuro, desanimar de ser homem ou de ser mulher ou de cumprir o seu papel. Hoje a gente vê a juventude aí, nossos adolescentes jovens, só querem saber de redes sociais, de WhatsApp, de internet, e não trabalham, não ajudam em casa, não têm tarefas específicas em casa, então fica aquele peso. E o que pede para eles, não quero, não tem tempo, eu tenho de fazer isso, vai você. Mãe, por que você não vai? Por que um papai não pode ir? Por que tem de ser eu? Porque não aprenderam a obedecer. E a gente aprende, é bem pequenininho, é desde cedo. A criança, desde pequenina, desde bebezinho. Hoje as crianças estão muito precoces e nós precisamos de trazer isto para o nosso lar. Se você quer uma família feliz, lembre-se desses 3 pontos. Mulheres submissas, como convém no Senhor. Marido que ama, não tratando a esposa com amargura, com ferida. E filhos obedientes, porque isto é justo. Uma família que tem uma mãe submissa, uma mãe que valoriza o marido, um marido que ama a esposa, filhos que são obedientes, é uma família feliz. E a sua família? É feliz? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque diante de Deus sua casa, sua família e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti.
Eu abro o meu coração para que o Senhor venha transformar a minha vida, para que o Senhor venha transformar a minha casa. Senhor, eu quero cumprir o Teu propósito, eu quero fazer a Tua vontade. Queremos família feliz, uma família de acordo com o Teu querer. Ajuda-nos, ajuda-nos a cumprir o nosso papel. Cada marido amando a sua esposa, cada esposa sendo submissa ao seu esposo no Senhor e os filhos obedecendo a seus pais. Abençoamos cada lar para que esta verdade aconteça em cada família, haja uma posição, uma postura a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.